Ok, vamos lá. Eletrização. Vou aproveitar um slide que eu preparei aqui para falar um pouco do conteúdo. Então, antes de a gente falar de eletrização, só vou fazer uma breve reflexão. E alguma coisa a gente já tratou isso em sala de aula. Basicamente, o que a física estuda é movimento. Nós estávamos estudando até agora um pouco calorimetria. Então, ali o que a gente tinha? Energia térmica em trânsito. Se você for estudar a temperatura, movimento das moléculas, a medida do movimento das moléculas. Mas se você for estudar pressão, é a força, pressão é a força, é a razão entre a força e a área, quando uma molécula bate no interior de um recipiente qualquer. Movimento. Você vai estudar dinâmica elementar, movimento. A gente vai estudar eletrização e movimento de elétrons. Por exemplo, a gente vai ver um conceito aí que é o conceito de corrente. O que é o conceito de corrente? É o movimento ordenado dos elétrons. Mais uma vez a gente tem aí a ideia de movimento. Então veja bem, não, pelo menos na configuração que é a ciência hoje, praticamente, ou pelo menos a ciência física, praticamente não é possível você estudar o que quer que seja sem que por trás daquele estudo haja um tipo de movimento. E olha, se você for pensar o que é o movimento, não o que é o movimento, mas como é que você percebe o movimento? Nós percebemos o movimento por causa de uma variação. Variação do quê? Variação de posição. Ou a gente pode dizer também que é uma variação de estado. Também é uma manifestação do movimento. Então, a física, ao estudar praticamente todo o seu conteúdo de observação, é exatamente essa mudança de estado, essa mudança de posição. Quando Isaac Newton formulou suas leis e tal, as 3 leis de Newton, por exemplo, ele está procurando reduzir o movimento em 3 fundamentos elementares, que é a primeira, que é a inércia, uma força, e a ação e reação. Acontece que esse é um conjunto de explicação para explicar o movimento. Porque, por exemplo, ninguém conhece aqui um corpo inerte, alguma coisa que está fundamentalmente inerte sobre todas as perspectivas inerte. Você pode adotar um referencial qualquer e falar, não, de acordo com esse referencial aqui, esse corpo me parece que está inerte. É possível. Mas, assim, não, sobre todos os referenciais possíveis, esse corpo está inerte. Então, a inércia é um negócio que ele só existe para fundamentar as 3 leis de Newton. É um esquema que serve para fundamentar toda uma construção de relação entre variação, mudança de estado, ou seja, o movimento. Então, só para a gente ter uma ideia aí de como a coisa mudou, aqui tem um textinho de Aristóteles fazendo uma reflexão sobre o movimento. Ou seja, houve um tempo em que as pessoas, que os estudiosos procuravam saber as coisas em si, não a relação delas com outras coisas. Se você for pensar velocidade, nós não temos uma definição científica atual que nos faça refletir sobre o que é a velocidade em si. Não, você vai estudar a velocidade e a relação entre o espaço e o tempo. São 2 coisas muito elementares, espaço e tempo. Agora, você define tempo e você define espaço? Não. O espaço e o tempo são coisas que são pré-condições para que haja velocidade. Vamos lá. Então, o textinho diz aí, o primeiro argumento de Aristóteles apresenta para provar a perpetuidade do movimento é este. O movimento é perpétuo. Ou existiu um primeiro movimento antes do qual não existiu outro. Se existiu um primeiro movimento antes do qual não existiu outro, logo, esse outro movimento existiu depois de não ter existido. Mas tudo o que é depois de não ter existido, antes foi, ao menos em potência,
Porque tudo que é antes, porque tudo que é e antes não foi, foi em potência. Ou seja, tudo que existe antes de existir foi possível. E foi possível sempre. Sempre foi possível. Se você for estudar um pouco de metafísica, você vai ver uma hora lá que não é possível, não é possível uma coisa vir a existir sem que antes ela não fosse possível no mundo das possibilidades universais. E no mundo das possibilidades universais, tudo que é possível já é possível desde sempre. Não é metafisicamente incompatível a ideia de que no mundo das possibilidades universais alguma coisa do nada começou a ser possível. E como assim? Como no mundo das possibilidades alguma coisa começou a ser possível? Era possível antes, então é meio incongruente com a ideia. Mas só para vocês terem uma ideia do que é reflexão, não vai ficar falando isso aqui. Ou seja, tudo que a física estuda é movimento. Sem movimento não há vida. Você tomar por base, por exemplo, que no átomo tem lá um negocinho que chama elétron, que está sempre mudando de nível de energia, né? Imagina uma condição onde você consegue parar o elétron. Isso seria o zero absoluto objetivamente. É você conseguir fazer o elétron parar. Se olhar lá, aqui o elétron, opa. Né? E aí não dá para fazer isso. Até o Heisenberg ele diz, ó, dá para a gente ter uma probabilidade aqui mais precisa da velocidade, mas se eu calcular a velocidade, não vou saber onde é que esse elétron está. Se eu calcular a posição dele, não vai dar para saber a velocidade. Então, assim, percebe que são esqueminhas que a ciência vai criando para ver se consegue observar melhor esse mundo. Ou seja, só para a gente dizer que realmente o mundo da matéria, o mundo que existe, ele tem uma conexão muito fina com o movimento. Então aqui nós temos um pouco do contexto histórico, né? Falando aqui do âmbar, que o pessoal tinha um âmbar já desde antes de Cristo. O que tratava esse âmbar era um tipo de resina fossilizada. E tratava esse âmbar e ele passava a ter a propriedade de atrair alguns objetos mais leves. Apenas em 1600 depois de Cristo que o pessoal foi diferenciar melhor o que era o fenômeno eletrostático e o fenômeno magnético. E também tinha uma pedra que chamava magnetita. E aí foi esse William Gilbert que comentou melhor sobre essa questão. Aqui eu vou falar um pouco da palavra grega, né, de âmbar, que vem de elétron. E o Gilbert também, ele adotou, ele percebeu que alguns corpos eram eletrizados e outros não dava para eletrizar. Os eletrizáveis ele chamou de condutores e os que não eram eletrizáveis de isolantes. Na verdade, o Gilbert chamava de elétricos e não elétricos. Depois, com o avanço do estudo, que a gente foi adotando outros termos que melhor expressavam a natureza do fenômeno. Bom, carga elétrica positiva e negativa. Nós sabemos que os positivos e negativos não é uma natureza objetiva da própria carga. Não dá para você olhar lá no átomo, você não vai ver um sinalzinho de mais lá no próton e nem um sinalzinho de menos no elétron. Não tem nada no próton e no elétron que indica necessariamente que é positivo ou que é negativo. Os sinais positivo e negativo são convenções. Então, os positivos foram chamados daqueles corpos que, ao serem atritados, eles repeliam outros corpos. E os corpos negativos, eles atraíam. Bom, qual que é o fundamento, basicamente, disso?